Vamos mergulhar hoje numa das histórias de transformação mais impressionantes que existem, a jornada de José. A história toda de José acontece basicamente entre dois lugares. De um lado tem um poço, que é o símbolo máximo de dor, de rejeição, e do outro tem uma mesa, que é onde a reconciliação e a cura acontecem. Pensa que metáfora poderosa para a vida da gente. E como é que essa jornada começa? Bom, começa com uma dor, mas uma dor muito específica. José é traído, ele é rejeitado, é vendido, e não por inimigos, não. É pelos próprios irmãos. E esse é um ponto crucial, porque vamos ser sinceros, as feridas que mais marcam a gente quase nunca vêm de fora. Elas vêm de dentro de casa, justamente daqueles que a gente esperava que fossem nos proteger. A dor que vem da família tem um peso completamente diferente. E é com essa dor que a história de José tem início. Só que a grande virada aqui é entender que, mesmo lá no fundo do poço, no ponto mais baixo que alguém poderia chegar, nada daquilo era em vão. Tinha um plano maior se desenrolando, sabe? Um propósito que, claro, José ainda não tinha como enxergar. E isso já nos joga direto para a segunda parte dessa jornada, o processo. E olha, foi um período longo, difícil pra caramba, mas que foi moldando o José pro destino dele. O caminho foi árduo. Depois do poço, ele vai parar na casa de Potifar. E lá é acusado de uma coisa que não fez. Dali, vai pra prisão, onde o caráter dele é testado ao limite e ele fica lá esquecido. A gente não tá falando de dias ou meses, foram anos de provação. E cada uma dessas etapas estava construindo algo por dentro dele. Essa frase aqui resume perfeitamente a lógica por trás de toda a história. Nenhum sofrimento, nenhuma injustiça, nenhuma espera foi jogada fora. Cada momento difícil tinha um porquê. E aqui está o ponto central dessa fase toda. A gente poderia pensar que o processo todo era para preparar José para ser um baita governante para administrar o Egito. Mas o propósito ia muito, muito mais fundo. Era sobre tratar o coração dele. Era para dar a ele a capacidade, que é quase sobrenatural, de perdoar as mesmas pessoas que o destruíram. E agora sim a gente chega no clímax da história. Anos se passam, José se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. E quem é que aparece na frente dele, desesperado por comida? Os irmãos. Os mesmos que o venderam. José tinha todo o poder do mundo para se vingar. Ele podia rejeitar, punir, humilhar. Esse é o caminho da vingança, né? Mas ele faz uma escolha radicalmente diferente. Ele escolhe o caminho da mesa, o poder de restaurar, de curar. E nesse momento, quando José convida os irmãos para comer, uma coisa extraordinária acontece. A mesa, que é um objeto do dia a dia, uma coisa comum, ela se transforma num verdadeiro altar de reconciliação. É ali que feridas de décadas começam, finalmente, a ser curadas. É o maior símbolo do perdão colocado em prática. Então, beleza. Qual é a grande lição que essa história traz para os nossos dias? Como é que isso se aplica na vida real, hoje? A história do José ecoa demais na vida de muita gente. Sabe aquelas feridas de família que nunca saram? Histórias que ficaram sem ponto final? Relacionamentos que se partiram no meio do caminho? A dor do poço, infelizmente, ainda é muito real para muita gente. E aqui está a definição da verdadeira maturidade. Não é sobre quem está certo ou quem está errado. É sobre ter a coragem de começar o processo de cura, de escolher a mesa em vez da vingança, mesmo quando a dor que se sente é totalmente legítima. E essa é a conclusão da jornada. O sucesso de José não foi o cargo dele no Egito, não. A maior prova de que ele foi transformado por todo aquele processo foi a capacidade que ele teve de perdoar. Esse sim é o verdadeiro sinal de um coração curado. E agora, para fechar, a história nos deixa com um desafio. Uma reflexão que é bem pessoal e profunda. A pergunta que fica no ar é: quem precisa ser convidado de volta para a mesa? Um parente, um amigo, alguém que abriu uma ferida? A história de José nos convida a pelo menos considerar esse passo. E a esperança é que esse convite sempre é possível. A mesa continua sendo esse lugar poderoso de novos começos, de restauração, de esperança. No fim das contas, essa frase amarra tudo. A mesma força que nos faz sobreviver nos piores momentos é a que nos dá capacidade para reconciliação e para cura. Do poço à mesa. Essa é a jornada completa de uma profunda transformação.